Fala moçada, tudo beleza? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, passando com vocês aqui no nosso módulo que está tratando da parte de geometria. Dentro desse bloco, vou trazer para vocês aí algumas relações importantes a respeito da parte de áreas de figuras planas. Então vem comigo, acompanhe no seu material. Primeira figura que a gente vai trabalhar é o quadrado. Então lembrando, quadrado é um quadrilátero, ou seja, um polígono que tem quatro lados iguais, com a particularidade de ter os seus quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus. É sempre importante que vocês fiquem atentos ao fato de que não é só o quadrado que é um quadrilátero que tem todos os lados iguais. A gente vai rever dentro desse módulo aqui que o losango, por exemplo, é um quadrilátero que tem também todos os seus quatro lados iguais. Só que o losango não necessariamente a gente vai trabalhar com os quatro ângulos retos. Então, o quadrado é a figura de quatro lados iguais com a particularidade de apresentar os quatro ângulos internos retos, os quatro ângulos internos de 90 graus. Quando a gente fala de área, a gente fala de cobrir a superfície, o interior da figura. Então não faz sentido quando eu estou falando de área, por exemplo, eu questionar quantos centímetros de área que eu vou poder construir, quantos quilômetros de área. Quando a gente fala de área, a gente fala de unidades quadradas. Então faz sentido eu falar sobre um cômodo que tenha, por exemplo, 9 metros quadrados de área, 16 metros quadrados de área, um terreno que tenha 500 metros quadrados de área, ok? Então, sempre que a gente for falar de cálculo de área, lembrar que a gente vai ter que trabalhar com uma unidade que traga lá o expoente 2, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e por aí vai. Mais do que isso, para essa parte de área, é sempre legal você dar uma revisada na questão de transformações de unidades, tá bom? Dependendo do exercício, dependendo da questão que a gente tem que resolver, pode ser que o examinador venha com aquele peguinha, aquelas coisinhas meio enjoadas de às vezes te apresentar um dado em metros quadrados e um outro em decímetros quadrados, um dado em quilômetros quadrados e às vezes ele vai apresentar uma alternativa em metros quadrados. Então aqui também, na medida do possível, eu vou relembrando isso com você, mas é sempre importante você se lembrar que se tiver alguma dúvida nessa parte, é bom dar uma pausa e consultar um material específico a respeito de transformações de unidades, tá bom? Então, com relação a cálculo da área do quadrado, se eu tiver uma superfície de formato quadrado, para você descobrir a área do quadrado, diga-se de passagem, das figuras mais cobradas em provas de concurso, basta você se lembrar, é só você multiplicar as suas dimensões, lado por lado. Como o quadrado tem todas as suas dimensões iguais, a área do quadrado acaba sendo simplesmente a medida do lado ao quadrado, perfeito? Então vá guardando aí, a área de quadrado é igual ao quadrado do lado. Sobre essa parte que está aqui, o que também vai ser importante a gente relembrar? É sempre muito importante que vocês saibam fazer cálculo de raiz quadrada. Então aqui, vou dar um exemplo rapidinho, só para a gente aproveitar, né? Fixar a parte aqui da fórmula, mas mais do que isso, relembrar o básico, para que o básico não te atrapalhe aqui dentro do módulo de geometria. Em muitas situações de prova, a gente vai lidar com a informação da área, e a partir da área do quadrado, a gente vai ter que descobrir a medida do seu lado. Para isso, a gente vai ter que trabalhar com o cálculo de uma raiz quadrada. Então, de nada vai adiantar você saber o básico aqui da geometria, que é a fórmula da área do quadrado, se você não souber, em uma determinada situação, calcular, por exemplo, uma raiz quadrada como a de 324, por exemplo. Então, aqui, já vamos aproveitar esse exemplo que veio aqui e colocar aí para vocês. Olha, colocar imaginando o seguinte, um quadrado tem área de 324 metros quadrados. E aí eu vou perguntar para vocês aqui qual que é o perímetro. Qual é o perímetro desse quadrado? Perfeito? Então aqui, vamos lá. Com isso aqui a gente já revisa dois pontos. Primeiro, sobre como fazer o básico. O cálculo ali da raiz quadrada, tá bom? O cálculo da raiz quadrada não é objeto de estudo desse módulo, digamos que é um pré-requisito, mas ainda assim eu vou dar uma revisada rápida, ok? E, ao mesmo tempo, a gente dá uma batida aqui também no reforço do conceito do que é o perímetro de uma figura. Então vejam, se eu vir e falo para vocês que eu tenho um quadrado que tem área de 324 metros quadrados, como a gente acabou de ver, a área do quadrado é dada pela medida do seu lado elevado ao quadrado. Então aqui eu posso deixar indicado que o lado ao quadrado vai ter que ser igual a 324. Dessa forma, a medida do lado vai ter que ser o quê? Vai ter que ser a raiz de 324. Perfeito? Se eu sei que lado ao quadrado é 324, claro que
Matematicamente, se a gente for levar a coisa aqui ao pé da letra, eu teria que deixar indicado que a medida do lado seria mais ou menos a raiz de 324. Só que aí não vai fazer sentido eu trabalhar aqui com a medida negativa, justamente porque ela está representando o lado de um quadrado e a gente não vai trabalhar aqui com o lado com a sua medida negativa, fechado? Então, de novo, cheguei naquela situação, de nada vai adiantar você saber o básico aqui dentro do módulo de geometria, que é a fórmula da área, se você não conseguir dar conta do cálculo da raiz. Então vamos relembrar rapidinho como você pode fazer cálculo de raiz quadrada. Se você não souber de cabeça, se você não for por nenhum outro critério de aproximação ou algo do tipo, uma receita que sempre vai dar certo é a de fatorar o número, decompor o número em fatores primos. Então, 324, eu posso dividir por qualquer número primo, em particular, eu posso começar dividindo 324, por exemplo, por 2. Então, vem cá, vamos lembrar, olha, o 324, se você for dividir por 2, vai ter que dar 162. 162, se você for dividir por 2, vai ter que dar 81. 81, se você for dividir por 3, vai ter que dar 27. 27, se você for dividir por 3, vai ter que dar 9. 9, quando você for dividir por 3, vai ter que dar 3. E o 3, quando você for dividir por 3, vai ter que dar 1. Então, relembrando o cálculo de raiz quadrada. Se a gente está falando aqui de uma raiz quadrada, a gente agora pode juntar aqueles números ali de 2 em 2. Para cada dupla, eu pego apenas um representante. Como que é isso mesmo, Brunão? Se você tem aqui, por exemplo, 324, você decompõe isso aqui, olha, apareceram 2 fatores 2. Apareceram 2 fatores 3. Apareceram 2 fatores 3. Como eu estou calculando aqui uma raiz quadrada, para cada dupla de valores, eu tomo 1. Então, quer dizer que daqueles 2 que eu tenho ali, eu vou tomar apenas 1. Dessa dupla de 3, eu vou tomar apenas 1. Dessa dupla de 3, eu vou tomar apenas 1. O que eu faço depois? Pego isso tudo que está aqui e multiplico. Então, 2 vezes 3 vai ter que dar 6. 6 vezes 3 vai ter que dar 18. E aí a gente indica, então, que o lado desse quadrado seria a dimensão dele, né, o comprimento dele seria de 18 metros. Como eu pedi para vocês aqui o perímetro, o que é mesmo o perímetro? No caso do quadrado, o perímetro vai ser a soma de todos os seus lados. Como todos os lados do quadrado são iguais, significa então que o perímetro desse quadrado, que era o que eu tinha pedido para vocês aqui, olha, o perímetro desse quadrado acabaria sendo 4 vezes 18, que vai ser a mesma coisa aqui, 72. Eu teria então aí, se esse quadrado tem 324 metros quadrados de área, significa então que o perímetro dele seria de 72 metros. Moçada, sempre que a gente está trabalhando aqui no módulo de geometria, conforme eu falei, as ideias aqui às vezes se misturam. Isso aqui eu reforço também quando a gente está trabalhando na questão dos sistemas de medida, mas fica aqui para vocês o reforço. O que é um metro quadrado? O metro quadrado, o nome é sugestivo, é como se fosse literalmente um quadrado, ou seja, um quadrilátero com todos os seus 4 lados iguais, um quadrado que tenha 1 metro por 1 metro. É isso que é um metro quadrado, é um quadrado de dimensões 1 por 1. Então, quando eu falo de um quadrado que tem 324 metros quadrados, é como se eu estivesse falando de um quadradão que tem 18 por 18, e aí é como se eu utilizasse 18 filas e 18 colunas desses quadrados que teriam lá 1 metro por 1 metro. Falar de cálculo de área é falar de revestir o interior da figura, certo? Os 72 metros que a gente acabou chegando aqui, eu costumo fazer a associação aí, é como se fosse o rodapé. Rodapé é o que a gente coloca no entorno, vamos dizer assim, de uma sala, de um quarto. Então, esses 72 metros que eu acabei encontrando aqui, é o que fica no entorno. Não faz sentido você falar para mim de um lado que meça, por exemplo, 18 metros quadrados, assim como não faz sentido você falar para mim de um perímetro de 72 metros quadrados. Perímetro é unidade linear. Comprimento tem a ver com o contorno apenas, perfeito? E o interior tem a ver com o cálculo da área, que eu tinha deixado indicado ali como se fossem de 324 metros quadrados. Tudo bem? Então aqui, básico do básico. Área de quadrado, simples, mas das figuras que mais caem nas provas de concurso, lado ao quadrado. Onde que a gente vê a galera errando? Sejamos objetivos. A galera se embanana às vezes, porque não se lembra como fazer cálculo de raiz quadrada. Para fazer cálculo de raiz quadrada, na pior das hipóteses, se você não souber de cabeça o resultado, você fatora os números, junta aqueles números de 2 em 2, para cada dupla você pega 1. Não, mas e se tivesse sobrado algum elemento ali? Vou falar de novo, o objetivo do módulo não é aprofundar na parte do cálculo das raízes, isso a gente tem em outros momentos aqui no curso, mas eu vou dar um exemplo, só para não deixar passar,
de uma situação em que porventura não desse para eu formar duplas ali. Só que aí, vamos juntando aqui as ideias. Antes de eu passar para o meu próximo exemplo, eu quero só relembrar com vocês uma outra ideia que é muito importante aqui, quando a gente está falando do quadrado, que é a medida da diagonal do quadrado. Vem cá, deixa eu colocar para vocês isso, olha. Se eu colocar aqui, ó, esse quadrado, esse segmento que está aqui, ó, é o que a gente chama de diagonal do quadrado. Perfeito? Então, o que é a diagonal? Diagonal do quadrado vai ser um segmento que vai acabar unindo dois vértices opostos. Perfeito? A diagonal do quadrado, ela tem uma fórmula específica. A gente pode fazer a demonstração dessa fórmula utilizando o teorema de Pitágoras. Perfeito? Daqui a pouquinho eu dou uma palhinha aqui para vocês. Mas já deixo indicado. E se você de alguma forma conseguir calcular, deixar isso, né, de uma forma mais prática para a hora da prova, eu acho que é melhor para vocês mesmo. É bacana saber, já de antemão, que a diagonal de um quadrado sempre vai medir o seu lado multiplicado pela raiz de 2. De onde que vem isso mesmo? Bem, conforme eu falei, a demonstração aqui não é das mais complexas. A gente pode usar teorema de Pitágoras. Lembrando, se eu fosse olhar aqui, olha, esse triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, é como se fosse aqui a medida da diagonal. E aí, por Pitágoras, então, deixaria indicado que diagonal ao quadrado acaba sendo lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Daí você iria concluir que a diagonal acabam sendo 2 vezes o lado ao quadrado, de onde você vai concluir que a diagonal seria a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Como esse expoente 2 pode ser cancelado com esse expoente 2 pelas propriedades de radicais, a gente pode mandar o L para o lado de fora e acabaria sobrando dentro o raiz de 2. Eu deixei indicado para vocês aqui, certo? Então aqui, se você conseguir para a hora da prova, né, numa situação em que ele trabalha ali com a diagonal, já se lembrar de antemão que a diagonal do quadrado é lá do raiz de 2, perfeito. Na pior das hipóteses, você tem artifícios, um deles aqui, o teorema de Pitágoras, para na hora da prova, de qualquer maneira, deduzir aquele resultado que está ali, tá bom? Aproveitando, dentro do módulo de geometria, é sempre muito importante que vocês já tenham alguns cálculos de raízes prontos. Então aqui, por exemplo, vocês estão vendo que a gente chega numa situação em que eu falo da raiz de 2. Não adianta ficar com muito romantismo. Tem alguns examinadores, tem algumas bancas, em que às vezes o próprio enunciado sugere uma aproximação para o valor da raiz quadrada de 2 ou coisa do tipo. Tem outros que não, o cara simplesmente parte do princípio que você vai ter noção daquilo que está ali. Então não dá para ficar contando com o ovo ali naquele, né? Não dá para ficar contando com a sorte, vamos melhorar aqui. Então você vai deixar indicado para mim aí, olha, já guarde, tá bom? Raiz de 2, você vai deixar indicado que ela vale aproximadamente 1,41. Isso aí é para você já de antemão começar a memorizar. A raiz quadrada de 3, você vai deixar indicado para mim que vale aproximadamente 1,73. E por desencargo, coloque aí, ó, no seu material com as suas anotações o valor da raiz quadrada de 5 como se fosse aproximadamente 2,23. Perfeito? Se acontecer do seu enunciado trazer ali, às vezes, uma resposta indicada em função da raiz de 2, tá perfeito. Se de alguma forma a gente precisar avançar e chegar a um resultado mais próximo, você use ali a raiz de 2 como sugestão, como se valesse aproximadamente 1,41, perfeito? Então vem cá, eu vou colocar um outro exemplo para você. Imaginemos que eu diga para vocês que eu tenha lá um quadrado, ó, eu tenho um quadrado com 120 centímetros quadrados de área. E aí eu pergunto para vocês qual é o comprimento da diagonal desse quadrado. Qual é o comprimento da diagonal desse quadrado? Perfeito? Então aqui, vamos lá. Se eu falar para vocês, eu tenho um quadrado com 120 centímetros quadrados de área, é o que eu estou te falando. O básico, você vai saber. Da geometria, o que você tem que saber? Ah, que área do quadrado é lado ao quadrado. Então pronto, se eu estou te falando que eu tenho lá um quadrado que tem 120 centímetros quadrados de área, você pode deixar indicado então, olha, que o lado dele elevado ao quadrado vai ter que ser igual a 120. Então digamos o seguinte, de geometria, era isso aqui que você precisava saber. Agora, velho, de resto, é a matemática básica, e não pode te travar. Então, por isso que eu estou pedindo, para que você fique atento aí a cálculos envolvendo raízes quadradas.
120 não é um número quadrado perfeito que a gente fala. O 120 não é um número que tem uma raiz quadrada exata. Como que a gente vai verificar que o 120 realmente não é um quadrado perfeito? A partir da decomposição dele. Você pode até, e é legal, tudo isso que está aqui entra num combo para que você realmente consiga desembolar bem algumas questões de geometria. Você pode falar para mim, por exemplo, Bruno, cara, eu sei então que esse lado tem que valer aproximadamente 11, porque eu sei que a raiz de 121 é 11, então a de 120 vai ter que valer aproximadamente 11. Tudo bem. Tudo isso aí você vai colocando como bagagem para uma preparação de prova. Saber os números quadrados perfeitos, saber então aqueles números mais famosos que tem raiz quadrada, o 1, o 4, o 9, o 25, o 100, 121, tudo isso te ajuda. Isso não é para mim não, isso é para você mesmo. Se você conseguir já ter esses resultados memorizados, isso te ajuda. Só que o 120, por exemplo, é um número que não é um quadrado perfeito. E aí, se for uma questão que traga, por exemplo, um cálculo mais específico, como que a gente pode chegar então a essa raiz do 120? Vem cá que eu te ajudo. Vamos lembrar de fatorar. Deixa indicado para mim, olha, o 120 eu pego e vou dividir por 2. 120 por 2 vai dar 60, 60 por 2 vai dar 30, 30 por 2 vai ter que dar 15, 15 por 3 vai ter que dar 5, 5 por 5 vai ter que dar 1. Então tá aqui, ó, olha o monstrinho que acabou virando aí a fatoração do 120. A gente não viu, agora há pouco, nessa nossa revisão, que para calcular uma raiz quadrada eu tenho que juntar os números de 2 em 2? Pois bem, só que ali, velho, eu só consigo formar uma dupla, que é uma dupla de 2. De resto, acaba sobrando um 2 que não vai ter dupla, um 3 que não vai ter dupla e um 5 que não vai ter dupla. E como que eu lido com isso na hora da prova? Você deixa indicado. É aquele velho esqueminha que eu coloco para vocês. Quando a gente está calculando essas raízes, quem consegue o seu par, quem consegue ali o seu grupo, vai para fora da raiz. Quem fica sem companhia, ou não sei, nesse caso aqui, quem fica sem dupla, volta para dentro da casinha. Arrumou par, vai para fora de casa, vai para fora da raiz. Não arrumou companhia, volta para dentro de casa, volta para dentro da raiz. Como que ficaria, então, a medida do lado desse quadrado como um radical simplificado? Ficaria dessa maneira que está aqui, olha, como se fosse 2 raiz quadrada de 30. Ó. Assim que fica a resposta indicada como o radical simplificado. De onde que surgiu esse 2 raiz de 30, Bruno? Tá vendo, velho? O negócio aqui às vezes não vai ser geometria. Vai ser a matemáticazinha básica. Se tá passando por isso aqui, tá só revisando, ótimo. Agora, se tava levando porrada e não tava lembrando, que bom que você tá aqui acompanhando. De onde que surgiu esse 2 raiz de 30? Do seguinte, aqui, olha, eu consegui juntar um par de 2, fechado? E dessa dupla aqui, então, eu tiro, e aí quem arruma a companhia vai para fora de casa, vai para fora do radical. Quem sobrou, volta para dentro de casa. Volta todo mundo de mão dada, ou seja, sendo multiplicado, 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30, e aí enfia esse 30 dentro da raiz. Então, se eu tenho um quadrado de área 120 centímetros quadrados, é fundamental que você entenda que o lado dele mediria 2 raiz de 30 centímetros. E, a partir daí, como eu te pedi nesse exercício, para você mostrar para mim qual que é o comprimento da diagonal desse quadrado, a gente não viu que a diagonal é sempre o lado multiplicado por raiz de 2? Então tá aqui, olha, a diagonal, como é lado multiplicado pela raiz de 2, a minha diagonal seria isso aqui, olha, lado, que é o 2 raiz de 30, multiplicado pela raiz de 2. 2 raiz de 30, multiplicando a raiz de 2, como que eu deixo esse resultado indicado? Fundamental que vocês se lembrem aqui, vocês estão vendo aí, olha, situações que acabam envolvendo radicais, é uma revisão que, dependendo, é importante vocês fazerem para conseguir também sobreviver a alguns enunciados aqui de geometria. Então, se eu tenho ali 2 raiz de 30 multiplicando raiz de 2, eu acabaria ficando com 2 raiz de 60. Isso porque, por propriedade de radicais, a gente multiplica os coeficientes, ou seja, aqueles números que estão do lado de fora entre si, e os radicandos entre si, ou seja, os números que estão dentro das raízes entre si. Então, 2 raiz de 30 multiplicado pela raiz de 2, confira aí comigo, olha, isso aqui ia virar 2 raiz quadrada de 60. Em qual unidade que isso aqui vai sair? Em centímetros. Diagonal é a unidade de comprimento, tá bom? Eu posso deixar indicado esse 2 raiz de 60? Posso. Agora, será que dava para simplificar aquele radical? Vocês vão ver que sim.
dava para melhorar um pouquinho. Isso a gente sabe que muitas vezes acontece também. Em muitas situações vocês já estão com a resposta na mão, só que na hora de jogar ali nas alternativas o cara faz algum tipo de artifício. Então aqui, por exemplo, o 2 raiz de 60 ele vale como resposta? Com certeza. Agora dava para simplificar ainda aquele radical, né? O 60, ele já está até fatorado ali, mas só para passar limpo e deixar claro, olha, o 60 quando você fatora ele, ele se transforma nesse número que está aqui, ó. A fatoração dele vira isso daqui, ó. A gente acaba tendo lá 2, 2, 3 e 5, certo? Então significa que essa raiz de 60, olha o que ela é aqui, olha, se eu for simplificar o raiz de 60, aquele 2 ali, ó, eu consigo uma dupla, certo? E aí continuariam dentro do radical o 3 e o 5. A conclusão que você chega então é que se o cara quiser simplificar um pouquinho essa resposta, ele pode escrever assim, olha, o que é 2 raiz de 60? É o 2 que já estava do lado de fora. A raiz de 60, você pode pegar esse 2 que está aqui e colocar para o lado de fora, e aí você ficaria então com 2 que multiplica 2 raiz de 15. É a mesma coisa então que 4 vezes a raiz quadrada de 15, tudo isso daqui em centímetros. Conseguiu pegar então o que eu fiz aqui? Espera aí, Brunão, vamos devagar. Primeiro, falemos do básico. Cálculo da área. Área de quadrado, lado ao quadrado. Tá bom, Brunão, até aí beleza. Então digamos que até aí tá ótimo, porque é o que eu estou abordando nesse módulo. A parte de geometria, então, se você sabia que lado ao quadrado era 120, é o que eu precisava que você desse conta. As dúvidas vieram a partir daí. Então você tem que ligar um alerta, que talvez não seja geometria, vai ser a matemática básica que vai te dar uma ferrada. Então se eu sei que lado ao quadrado é 120, o lado, fatorei o 120, peguei os fatores, juntei de 2 em 2, só deu para formar uma dupla de 2. Então fiquei o 2 e todos os demais multipliquei e devolvi para dentro do radical. Show! Cheguei ali a resposta simplificada do lado, 2 raiz de 30. Como eu tinha pedido para vocês o comprimento da diagonal, a gente acabou de verificar que diagonal de quadrado é lado multiplicado por raiz de 2. Como eu vi que o lado era 2 raiz de 30, 2 raiz de 30 vezes raiz de 2. Multiplicação de radicais, aqui não tem nada de geometria, é a matemática básica, multiplicação de radicais. Raiz de 30 vezes a raiz de 2 deu a raiz de 60. Raiz de 60 fatorada é a mesma coisa que 2 raiz de 15. Então 2 raiz de 60 se transformou em 2 vezes 2 raiz de 15, 2 vezes 2, 4, 4 raiz de 15, a resposta simplificada, tá bom? Cuidado então com essas operações envolvendo radicais, vou deixar um extra aqui só para ir relembrando com vocês, situações semelhantes a essa que está aqui, ó. Deixa eu arrumar um espacinho. Isso aqui também é muito comum de acontecer às vezes em situações que envolvem cálculo de área de quadrado. Suponhamos que você tivesse que dar conta de um cálculo semelhante a esse que está aqui, olha. 3 raiz de 2 ao quadrado. Quanto que vai dar 3 raiz de 2 ao quadrado? Suponhamos que eu estivesse lá falando que eu tenho um quadrado que tem lado 3 raiz de 2. Então, qual que é a área desse quadrado que tem lado medindo 3 raiz de 2? Ora, é lado ao quadrado. 3 raiz de 2 ao quadrado. E quanto que dá 3 raiz de 2 ao quadrado? Lembrar, é o coeficiente elevado ao quadrado e o radicando elevado ao quadrado. Então, 3 raiz de 2 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado, que vai ser então a mesma coisa que o quê? Que 9 vezes 2 vai ter que dar 18. Conseguiu perceber o que eu fiz aqui? Então, ó, peguei o 3 e elevei ao quadrado, e esse raiz de 2 elevado ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, como ali o índice já é o próprio 2, é como se eu cortasse, né? Por propriedades, acaba que a gente chega à conclusão de que quando é um radical, um índice 2 elevado ao quadrado, é como se eu pudesse cortar ali o expoente com o índice, fechado? Então, numa situação em que você se depare com um raciocínio semelhante, lembrar, é o radicando, desculpa, é o coeficiente elevado ao quadrado e o radicando também elevado ao quadrado. Nesse caso, se o radicando é 2, né, desculpa, se o índice é 2, você pode cancelar ali o expoente com o radicando. Cuidado com esses detalhezinhos, tá bom? Porque de fórmula de área, moleza, lado ao quadrado. O problema é o que a matemática básica vai trazer por trás disso, tá bom? De quadrado, então, fórmula da área e formulinha da diagonal. Se conseguir já memorizar, conforme eu falei, bom para vocês. Diagonal de quadrado, sempre lado multiplicado pela raiz de 2. Essas aproximações aqui, acho que também são valiosas para vocês aí em alguns enunciados, em algumas questões de prova. Posso avançar? Então vem comigo. Próximo exemplo.
Área do retângulo. Área do retângulo é o retângulo. O retângulo é um quadrilátero, ou seja, uma figura que tem 4 lados, não necessariamente 4 lados iguais, então ele acaba tendo 2 pares de lados que são congruentes, que são iguais. Então, no caso, a gente vai ter os 4 ângulos internos iguais a 90 graus, e a gente tem, então, duas de suas dimensões, 2 pares de valores iguais. Olha, esse comprimento que está aqui acaba sendo rigorosamente igual a esse que está aqui, e essa medida que está aqui acaba sendo exatamente igual a essa medida que está aqui, certo? Vocês têm que ficar atentos, porque isso que está aqui é pré-requisito básico para você trabalhar com questões de prova. Entender que no retângulo eu tenho 2 pares de lados que são congruentes, que têm medidas iguais, certo? Em algumas situações já me deparei, né, com alguns candidatos às vezes na hora da prova que estavam assim, professor, mas aí ele me passou 2 lados do retângulo e não me passou a medida dos outros 2. Ora, mas ele não precisa, porque já fica subentendido. Se eu digo para você que esse lado que está aqui mede 10, esse comprimento que está aqui é o mesmo, tá bom? Falemos do óbvio. Se esse lado que está aqui mede 10, esse que está aqui, por ser um retângulo, também tem que medir 10. Se esse lado que está aqui medir 3, esse lado que está aqui, pelo fato de eu ter um retângulo, também vai ter que medir 3, ok? Retângulo, portanto, é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, que são congruentes e que apresenta esse ângulo daqui, ó, de 90 graus. Área do retângulo. Área do retângulo, molezinha. Base vezes altura. Comprimento vezes largura, tá bom? Aqui, deixei indicado para vocês, né? Como sendo o produto da base pela altura, mas dependendo do exercício, o cara vai colocar aqui, olha, do comprimento pela largura, certo? Isso aqui também, ó, já foi questionamento e não foi uma vez só, não. Ah, mas aí eu aprendi que a área do retângulo é base vezes altura. Mas aí lá no meu exercício, o cara me deu medida de um comprimento, mas ele não me deu nem a base nem a altura, ele me deu o comprimento. Moçada, é tudo a mesma coisa, tá bom? Base, altura, comprimento, largura, a questão o básico que você tem que saber sobre retângulo é que você tem que multiplicar as suas 2 dimensões, certo? São 4 lados, mas são 2 dimensões que a gente fala, 2 medidas que a gente tem de referência para o retângulo. É a medida do comprimento, da largura, base, altura, aqui vai ser o de menos, fechado? Então, simplesmente, o produto dessas duas aí, para a gente poder fazer o cálculo da área do retângulo. E aqui, o que a gente vai ter para situações que envolvem, às vezes, a área de retângulo. Quando ele fala, por exemplo, de diagonal do retângulo, a gente acaba tendo que se lembrar de Teorema de Pitágoras. Então, eu não sei aqui nesse módulo de geometria se você já assistiu ao vídeo que a gente tem da parte de Teorema de Pitágoras ou não. Se você ainda não assistiu, deixa anotadinho aí, porque pode ser que você, ao resolver uma questão que trate da parte de área de retângulo, trave porque talvez não tenha ali aplicado de maneira correta o Teorema de Pitágoras, que em outro momento aqui dentro desse módulo eu explico para vocês num vídeo à parte, tá? Então são 2 ideias que vão ter que caminhar juntas. Algumas questões que envolvem a área de retângulo, para resolvê-las, vocês vão ter que ter noção aí de Teorema de Pitágoras, certo? Não vou trazer nenhum exemplo aqui agora, justamente porque no momento oportuno, quando a gente for trabalhar isso no vídeo de Teorema de Pitágoras, eu trago exemplos que a gente possa aplicar isso aqui, fechado? Área de retângulo, simplesmente base vezes altura, o produto de suas 2 dimensões, não tem mais o que falar. E fórmulazinha simples, vamos combinar, certo? E das figuras que mais caem em provas de concurso, retângulo, quadrado, triângulo, são os queridinhos aí das bancas. Bora para a próxima. Área do paralelogramo. Área do paralelogramo, o paralelogramo que de uma certa forma, grosso modo, vamos tentar colocar aqui no português claro. É como se eu tivesse um retângulo e é como se eu tivesse dado um tapa nesse retângulo e tivesse entortado um pouquinho esse retângulo, certo? De forma que eu permaneça com 2 pares de lados que são paralelos. O retângulo é um quadrilátero que tem 2 pares de lados que são paralelos. Só que qual que é a particularidade do retângulo? O retângulo tem os seus 4 ângulos internos iguais a 90 graus. O paralelogramo também tem 2 pares de lados que são paralelos. Só que que são paralelos e que, consequentemente, são congruentes, tá bom? Só para deixar claro. Não só são paralelos, como são congruentes. Porém, no paralelogramo, a gente não tem os 4 ângulos internos de 90 graus. Ou não necessariamente a gente vai ter ali os 4 ângulos internos de 90 graus. Fechado?
A fórmula, vocês vão ver, é basicamente a mesma ideia. Base vezes altura, até porque, se a gente fosse parar aqui para analisar bem friamente, é como se eu tivesse feito simplesmente isso, olha, é como se eu tivesse tomado essa parte daqui, recorta essa parte daqui e cola essa parte aqui. Se você fizer isso, você vai perceber que você continua tendo como se fosse um retângulo. Então, por isso que a fórmula é basicamente a mesma, certo? Área de retângulo e área de paralelogramo, base vezes altura. O que vocês têm que tomar cuidado? Aí aqui, vamos lá, eu tenho que trazer para você o básico da geometria. Então, o que eu tenho que explicar dentro da geometria? Que a área de paralelogramo é base vezes altura. Agora, eu posso te ajudar nessa caminhada te mostrando um pouquinho dos erros que a galera comete, certo? Aí é onde a gente deixa aqui a pegada da preparação para concurso. Onde que geral viaja em cálculo de área de paralelogramo na hora da prova? Suponhamos que eu dissesse para vocês aqui, olha, que esse lado que está aqui mede 10 e que esse lado que está aqui mede 5. Então aqui, ó, as dimensões do paralelogramo. Suponhamos que aqui fosse 10 e que aqui fosse 5. Qual que é um erro que geral acaba cometendo? O de falar para mim que a área daquele paralelogramo é 10 vezes 5. E aí está errado. Por que está errado? Porque aquele segmento que está ali que eu coloquei medindo 5, ele não é a altura do paralelogramo. A altura, ela vai ter que formar um ângulo de 90 graus ali com a base daquele paralelogramo. Então aqui, olha, o segmento que vai representar a altura, ele está aqui, perfeito? Olha, é esse valor que está aqui que a gente teria que encontrar. De novo, aqui nesse momento, não vou trazer nada além, até porque pode ser que em algumas situações aqui a gente dependa de novo de teorema de Pitágoras. Então, para cálculo de área de paralelogramo, mais uma vez, são conteúdos que vão ter que andar juntos. Você pode ter que resolver uma questão que trate de área de paralelogramo, que você dependa do que eu estou te mostrando aqui, que é a fórmula propriamente dita, base vezes altura, só que dependendo do exercício, dependendo dos dados que o seu examinador trouxer, pode ser que você dependa também de uma aplicação de teorema de Pitágoras, que em outro momento aqui no curso a gente vai abordar com um pouquinho mais de cuidado, fechado? Mas só deixar então esse alerta. No cálculo de área de paralelogramo, não viaja. Paralelogramo não é simplesmente o produto dessa medida que está aqui, ó, por essa que está aqui, pelas dimensões do paralelogramo. Aí não, é a medida da base, certo? E da altura relativa a essa base. Lembrando então que essa altura vai ter que formar aqui o ângulo de 90 graus, ok? Mas em termos de fórmula, uma formulinha simples também, fechado? Paralelogramo, se comparado a quadrado e retângulo, que foram as duas figuras que a gente viu antes, acaba aparecendo menos em prova. Agora, não quer dizer que você vai poder se dar ao luxo de sair aí de casa para enfrentar uma provinha que tenha geometria no edital, sem se lembrar dessa fórmula, até porque ela é bem basicona. Tá aguardando aí? Eu sei que às vezes, no módulo de geometria, bate ali um desespero, porque são muitas formulinhas, são muitas relações, mas isso faz parte do pacote, tá bom? Você tem duas opções. Ou realmente aí do outro lado, se debulhar em lágrimas, porque é muito conteúdo, às vezes muita formulinha, muitos conceitos, geometria traz muito isso, né? Para poder memorizar. Ou, meu amigo, arregaça as mangas e tenta se livrar disso aí o mais rápido possível, conseguindo a sua aprovação. Tenho certeza que você está no segundo time, não é? Então vem comigo que eu te ajudo. Área de quadrado já foi, área de retângulo está vista, área de paralelogramo também. Próxima figura que eu trouxe para vocês aqui, área do losango. O que é o losango? O losango, eu preciso que vocês fiquem atentos. O losango é um quadrilátero que tem todos os seus lados iguais. Então se liga no que eu estou te falando aqui. O losango é um quadrilátero que tem todos os seus lados iguais. Se você for parar para analisar bem friamente, eu falei sobre isso agora há pouco, de um outro quadrilátero que tinha todos os lados iguais. Qual que é a ideia que muitos ainda levam para a prova? Que o quadrilátero que tem todos os lados iguais tem que ser o quadrado. Perfeito. O quadrado é um desses caras, certo? Mas não é o único. O quadrado ele tem a particularidade de ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. O losango ele tem os seus 4 lados iguais, só que os ângulos internos não necessariamente vão medir 90 graus. Então, área de losango, o que a gente faz? Quando a gente desenha aqui o losango, a gente acaba definindo duas diagonais que a gente fala. Uma diagonal é a diagonal maior e uma outra diagonal que a gente chama de diagonal menor. Essas diagonais são aqueles segmentos que vão unir vértices opostos ali do losango, certo? Então, olha, tenho aqui esse vértice, tenho esse vértice, vértices opostos. Quando eu fizer aqui, quando eu traçar esse segmento, essa que está aqui é uma das diagonais do losango.
marquei esse vértice, peguei o vértice oposto. Esse segmento é uma diagonal. Então, a gente acaba sempre definindo duas diagonais dentro do losango. Uma diagonal que é maior, uma diagonal que é menor. Fórmula da área do losango é o produto dessas diagonais dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Em termos de prova, onde que os caras podem tentar atrapalhar vocês? Uma situação que também é manjadíssima. Situação envolvendo o Teorema de Pitágoras. Por quê? Pode ser que ele informe... e um detalhe que aqui vai ser importante, que é o seguinte. Essas diagonais, elas vão se cruzar no seu chamado ponto médio. O que é isso? As diagonais, então, elas se cruzam na metade ali do segmento. Se eu tivesse aqui, por exemplo, olha, uma diagonal de medida 10, uma diagonal de medida 8, a área, tudo bem, a área a gente sabe que é simplesmente o produto dessas duas dimensões dividido por 2. Então, a área do losango, se eu sei que a diagonal maior dele é 10, que a diagonal menor dele é 8, a área do losango seria 10 vezes 8 dividido por 2, certo? Só que aí tem alguns enunciados, e isso também é bem manjado, diga-se de passagem nessa parte, alguns enunciados em que o cara vai pedir, às vezes, ali o perímetro daquele losango. Ou, às vezes, o cara faz o contrário. Ele te dá o perímetro, te passa uma das medidas diagonais, enfim. De alguma forma, é muito difícil que isso não aconteça em provas, mas de alguma forma, situações envolvendo a área de losango também vão pedir, exigir conhecimento sobre o Teorema de Pitágoras. Por quê? Como essas diagonais se cruzam nos seus pontos médios, e aqui a gente acaba tendo a formação dos ângulos de 90 graus, eu acabo definindo aqui dentro desse losango, olha, 4 triângulos retângulos. 4 triângulos retângulos que são congruentes. Todos eles ali acabam sendo iguais, fechado? E aí, nesse caso, como que eu faria aqui, por exemplo, para descobrir o perímetro? De novo, não vou entrar nesse vídeo no mérito da aplicação do Teorema de Pitágoras, porque isso eu trago no momento oportuno aqui no curso, mas só para deixar claro para vocês. Se essa diagonal aqui medisse 10, esse lado que está aqui, olha, teria que medir quanto? Teria que medir 8. Se essa diagonal aqui mede 8, essa diagonal que está aqui teria que medir quanto? Teria que medir 4, perfeito? E aí, aplicando Pitágoras, eu teria condição de descobrir a medida desse lado aqui. Só para já chamar a atenção de você que está aí do outro lado, que tem noção, ali não seria o 3, hein? Porque ali não daria para aplicar a tríade 3, 4 e 5, tendo em vista que o 5 faz papel de um dos catetos, tá bom? Isso aí, no vídeo do Teorema de Pitágoras, a gente discute com um pouquinho mais de calma. Mas conseguiu perceber a ideia? A gente aqui vai ter que ter um pouquinho de maldade justamente de fazer esses links básicos. Fórmula de área de losango. Perfeito. O que eu tenho que guardar é diagonal maior vezes a menor dividido por 2. Agora, que tipo de maldade que o cara vai poder trazer para vocês? Que tipo de outro pré-requisito pode ser importante? A questão de saber aplicar Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, de novo, ficou claro? Quando a gente tem o losango, informações importantes. As diagonais vão se cruzar ali nos seus pontos médios, ou seja, se eu tenho uma diagonal que tem comprimento 10 e uma outra diagonal que tem comprimento 8, elas se cruzam exatamente aqui no seu ponto médio. Eu passo a ter um segmento que mede 5 de um lado, 5 do outro. Um segmento que tem 4 de um lado e 4 do outro, certo? Para a gente descobrir, por exemplo, a medida do lado do losango, um caminho que a gente vai ter é o de aplicar Pitágoras. Aqui, por exemplo, olha, esse comprimento seria a hipotenusa, e aí eu teria 4 e 5, como se fossem os meus catetos, tá bom? E tudo aquilo que eu tinha comentado agora há pouco, né, dependendo da situação, a gente pode ter aqui necessidade de saber fazer cálculo com radicais, porque aí pode ser que você caia ali numa situação em que você não vai ter, você vai ter um cálculo que não necessariamente envolva só números inteiros. Então, toda a parte de operações com decimais, toda a parte de operações com frações, toda a parte de operações com radicais, a parte de operações básicas, ela acaba sendo decisiva para que vocês consigam surfar bem a onda aqui da geometria. Tudo bem? Guardou então, relembrou comigo o que é o tal do losango? Losango, 4 lados iguais, só que os seus ângulos internos, quando eu falo dos ângulos internos, eu estou falando desse ângulo aqui, né? Para você não confundir com esses aqui que eu estou falando, ó, de quando elas se cruzam. Isso aqui, ó, é um ângulo interno, esse aqui é um ângulo interno e ângulo interno. Aqueles ângulos internos ali não são ângulos internos de 90 graus. As diagonais, não confundam aqui as ideias. As diagonais se cruzam formando um ângulo de 90 graus, tá bom? Aqui eu tenho 90 graus, aqui também, aqui também. Então, as diagonais se cruzam nos seus pontos médios, formando um ângulo de 90 graus. Mas os ângulos internos do losango
Não necessariamente vão ter que medir ali os 90 graus. Fechado? São ângulos, porque aí aqui também não estou entrando nas propriedades, só dando uma relembrada, certo? Mas os ângulos opostos desse losango acabam sendo congruentes. Eu estou querendo dizer, se esse ângulo que está aqui medir 60 graus, esse que está aqui também vai medir 60 graus. Consequentemente, esse que está aqui teria que medir 120 para que esse que está aqui também medisse 120, ok? Então, no losango, os ângulos que são opostos, eles acabam tendo também medidas iguais. Fechado? Vamos para a última figura que eu trouxe para vocês dentro desse bloco, é o trapézio. Área de trapézio. Primeiro, quem que é o trapézio? Como que eu posso me lembrar do trapézio? Trapézio, outro quadrilátero. Aí, sobre o trapézio, o que vocês vão ter que entender? Eu tenho um par de lados que é paralelo e o outro par de lados não é paralelo. Quando a gente tem essa figura, eu acabo sempre definindo uma base, que a gente chama de base maior, e a outra base, que é a base menor. Quem são as bases? As bases são os dois lados que são paralelos. Então, vamos de novo? Como que eu enxergo um trapézio numa questão de geometria? Porque aí, obviamente, para você aplicar qualquer tipo de cálculo de área, você tem que saber identificar a figura geométrica, certo? Então, por isso que aqui, minimamente, a gente está dando uma revisada nessa parte também. Então, com relação ao trapézio. Trapézio é uma figura que tem 4 lados, então é mais um tipo de quadrilátero, só que o trapézio tem um par de lados que acaba sendo paralelo, e os outros dois lados não são paralelos. Então, esses dois lados que são paralelos, eles são chamados de base. E aí eu acabo sempre tendo uma base maior para o trapézio e uma outra base que a gente chama de base menor. Então aqui, cálculo da área do trapézio. A fórmula é essa que está aqui. É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior mais a base menor. A altura, aqui é outro ponto que vira e mexe, a galera acaba perdendo exercício. A altura não é a medida desse lado que está aqui, olha. A altura não é a medida desse lado que está aqui. Onde que está a altura do trapézio? Olha, a altura do trapézio, aqui, ó. Ela forma um ângulo de 90 graus com a base maior, certo? Então aqui, o que vocês têm que ficar atentos? A ideia de base, eu sempre falo, né? Isso, inclusive na época que eu fazia faculdade, teve um cara que defendeu, se não me engano, foi um mestrado, tratando justamente do conceito de base na matemática de forma geral, né? Porque aí a gente tem base, quando a gente tem, por exemplo, uma potência de base 2, aí a gente tem base de trapézio, a gente tem base de triângulo, a gente, quando avança um pouquinho na matemática, a gente faz estudos na base tal. Então, a palavra base na matemática, ela acaba tendo algumas interpretações e dependendo do que você traga de conhecimento de fora da matemática, pode ser que isso te atrapalhe aqui no entendimento nesse ponto, por exemplo, da geometria. Quando eu falo de base, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não necessariamente base é aquilo que está embaixo, vamos colocar assim, certo? Se eu faço a figura dessa forma aqui para vocês, por exemplo, ó, essa figura que está aqui, com boa vontade, olhem para ela, e aí, se eu virar e falar para vocês, eu tenho aqui, olha, segmento AB, segmento BC, segmento CD e segmento AD, ok? Essa figura que está aqui, ela é um trapézio, certo? Por que você tem que identificar aquilo ali como um trapézio? Primeiro, é uma figura que tem 4 lados, certo? Beleza, trapézio é um quadrilátero, então, ok. Outro pré-requisito para eu saber que eu estou diante de um trapézio, eu tenho que ter um par de lados que são paralelos. E os outros dois lados não podem ser. É exatamente o que eu tenho aqui, olha. Eu tenho esses dois lados que são paralelos, fechado? E esses outros dois aqui, eles não são paralelos. Lembrando que, do ponto de vista da geometria plana aqui, eles não vão ser paralelos, porque se eu prolongasse esse segmento aqui, em algum ponto ali, eles acabariam se cruzando, certo? Então aqui, eu digo que os lados AB e DC, eles não são paralelos. Então ótimo, eu estou diante aqui de um trapézio. E aí eu te pergunto, onde que está a base maior dele e onde que está a base menor? O que é a altura? Olha, espero que aí do outro lado essa não seja a sua resposta, mas você pode ter certeza que acaba sendo a resposta de muitos candidatos o seguinte, Brunão, para mim a base maior seria, sei lá,
o DC, a base menor é o AB, e para mim a altura desse trapézio é o BC. E aí, quando a gente vai questionar, mas por que você acha que é a base? Ah, porque é como se ele estivesse sobre, né? Como se ele estivesse aqui sendo construído sobre o segmento AB. E aí não tem nada a ver com isso. O que é a base do trapézio? As bases do trapézio são os dois pares de lados que são paralelos. Então, onde que estão aqui as bases desse trapézio? A base do trapézio, a base maior é o segmento BC e a base menor é o segmento AD. Fechado? Onde que está a altura do trapézio? Velho, porque se você não pega esses detalhes, que são os elementos básicos, como que a gente dá conta de fazer o cálculo da área, que depende de base maior, base menor de altura, se a gente não sabe nem identificar quem que é quem, certo? Então, as bases são os dois pares de lados paralelos. E aí eu sempre vou ter um que vai ficar maior e o outro que vai ser menor. No cálculo da área, eu somo essas bases e multiplico pela altura. Onde que estaria a altura aqui desse trapézio? A altura, falar de altura é lembrar de ângulo de 90 graus. Onde que estaria a altura aqui? Olha, a altura, aqui, olha. A altura seria esse segmento que está aqui, por exemplo. Certo? E aí, claro, dentro do exercício, a gente vai ter ali artifícios, caminhos para poder chegar ao valor da altura, mas está aqui, olha. Esse aqui seria a altura. Na realidade, gente, para falar de altura aqui, qualquer medida que a gente tenha, né? Só para deixar claro, porque aí também é outra coisa que acontece. Abraão, eu tinha que enxergar a altura aqui. Não, a altura, ó, qualquer um desses segmentos aqui, eles representam alturas do trapézio, certo? Eu não posso falar que esse segmento que está aqui, por exemplo, é a altura do trapézio. Não, são bases ligando essas bases, certo? Segmentos que vão unir essas duas bases, formando ali o ângulo de 90 graus. Então é aqui que eu teria, por exemplo, a visualização da base, da altura desse trapézio, tá bom? Em termos de cálculo, de fórmula, vai ser isso. Área do trapézio, base maior, mais a base menor, multiplicado pelo valor da altura, tudo isso dividido por 2. O que também acontece muito, em termos práticos, pensando em questão de prova, quando a gente está falando de trapézio. Acontece muito de, para a gente conseguir descobrir o valor dessa altura, ter que aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, é a quarta figura que eu estou apresentando aqui, é a quinta figura, e pela quarta vez, na verdade pela quinta vez, em todas elas eu acabei em algum momento mencionando, Teorema de Pitágoras, certo? E muitas vezes vocês vão questionar, mas, poxa, eu não sei calcular área de trapézio, não sei calcular área de triângulo, é porque às vezes outros pré-requisitos não estão sendo atendidos, então tem que ficar atento a isso. Vou falar de novo, se ainda não viu o vídeo que trata da parte do Teorema de Pitágoras, é importante que você dê uma olhadinha para conseguir conectar bem as ideias. Fechado? Muito bem, trapézio então tá aqui e era basicamente isso que eu precisava colocar para vocês. Então, vou fechar esse bloco por aqui. Veja aí do outro lado se você conseguiu ir revisando, assimilou, já foi anotando essas formulinhas aí, se elas já estão aqui na memória. Se ainda não, arrume um tempinho, um espaço aí no seu HD interno para tratar com carinho. Dentro desse bloco, não se discute muito, é quadrado e retângulo, as figuras que mais aparecem, mas todas as que eu trouxer para vocês aqui é porque por algum motivo a gente vai ter que levar isso para a hora da prova, certo? Então aqui, tratar com carinho, memorizar essas dicas aí sobre as operações básicas, algumas aproximações de raízes, tudo isso você tem que ir colocando aí na bagagem como arsenal da sua prova de geometria. Fecha esse bloco por aqui, daqui a pouquinho eu continuo com vocês, trazendo mais figuras, mais fórmulas de área de figuras planas, tudo de bom para vocês, forte abraço, valeu!